Abra sua Bíblia novamente no capítulo 48 de Salmos. O nosso Deus bondoso. O livro de Salmo diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Belo e majestoso, ele é a alegria de toda a terra. O monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como torre segura. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se com a mulher no parto, como o vento oriental. Tu destruíste os navios de Tarsis, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram a Sião, contornando-a. Contem as tuas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele nos guiará até o fim. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós estamos diante da tua palavra, diante do teu poder. Estamos, ó Pai querido, reunidos como teu povo para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, porque o que nós precisamos é ouvir a tua voz. Santo Espírito de Deus, nos conduza nessa manhã. Em teu nome, Santo, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, o título dessa pregação é O Guia Perfeito. Quando eu comecei a ler o Salmo 48, eu comecei lá no 46. Por isso que hoje nós cantamos águas purificadoras, né? A intenção era pregar o 46. E Deus, Ele vai demonstrando em sua palavra, através da inspiração a qual Ele deu para um dos filhos de Corá, né, que está escrito aqui, né, Salmo dos Coraitas, né, em algumas versões está dos filhos de Corá. E Deus, Ele vai se mostrando como um guia do seu povo. Tanto é que o último versículo é: Ele nos guiará até o fim. E nós vemos esse Deus que é um guia para o seu povo desde a fundação do mundo. Quando Ele criou Adão e Eva no jardim, Ele vinha todos os dias conversar com os dois. E nós conhecemos a história. Daí depois Deus, Ele vem e fala com o seu filho Sete. Vai dizer a palavra do Senhor que depois que Enos nasceu, Fala com Abel e com Caim. Abel, ele serve ao Senhor. Depois fala com Sete. E daí você vai ver uma grande genealogia. Você vai ver homens ali como Enoque, que andou com Deus. E vai culminar, né, ali com Noé, a qual a Bíblia chama de homem justo e bom. E esses homens, Deus estava guiando com um propósito, para viver para Ele. E após Noé, Deus levanta um homem chamado Abraão. E faz uma promessa a Abraão, que da descendência dele, ele faria uma grande nação. E o Senhor é o grande guia dessa nação. E em dado momento o Senhor fala com Abraão e fala assim: olha, eu farei de você uma grande nação. Você vai olhar as estrelas dos céus, vai tentar contar a areia do mar, e você não vai conseguir somar o tamanho que vai ser a sua descendência. Mas vocês irão para o Egito e serão levados para lá e ficarão lá por cerca de 400 anos, 400 e poucos anos, diz a palavra do Senhor.
E daí se dá a Israel preso no Egito, né, como escravos. E nós conhecemos também a história em que Deus libertou esse povo e foi um guia para eles, porque quando eles saíram do Egito, diz a palavra do Senhor que o Senhor se pôs à frente dele como uma nuvem e com uma coluna de fogo, e quando essa nuvem avançava, eles se moviam, e quando essa nuvem parava, eles paravam. Quando eles estavam ali diante do Mar Vermelho, essa nuvem foi para trás deles para o proteger dos egípcios, e para os egípcios era como grandes densas trevas, mas para o povo de Israel era uma maravilhosa luz, e eles conseguiam ver tudo à sua frente. Esse é o Deus que é o guia do povo, do seu povo. E quando eu comecei a ler esse salmo, eu comecei a ver as descrições em que um dos filhos de Corá fizeram, e ele estava narrando como um guia turístico, que ele diz: olha, grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Eu lembro que na minha primeira viagem que eu fiz junto com a Elisa, assim, porque nós fomos para Foz do Iguaçu, né, teve alguns serviços que foram feitos com guias, e ele começava a narrar o que nós iríamos ver, e apontar o que veríamos, e as coisas maravilhosas. E lógico que a parte que mais nos encantava era chegar nas cataratas, e o guia ele ia apontando e narrando a história. Descobrimos lá que Santos Dumont que ajudou a estabelecer ali como um lugar turístico, né? Então, e foi interessante que ele foi descrevendo como era o lugar, só que mesmo que ele descrevesse, a gente só conseguiu ver a real dimensão quando estávamos lá. E esse um dos filhos de Corá, ele começou a descrever como era o Deus de Israel e como era Sião, aonde ficava Jerusalém. Só para inteirarmos, né, os coraitas, os filhos de Corá, eles eram descendentes de Corá, um dos homens que se rebelaram contra Israel, né, contra Moisés e Arão, contra a liderança deles. E a história diz que Deus falou para reunir todos aqueles líderes, e a vara de quem florescesse, o Senhor estaria com eles. E a vara de Arão, ela floresceu. E Deus disse para Moisés e todo o povo de Israel se afastar, porque ele ia consumir aqueles homens. E foi cerca de 200 e poucos homens. Deixa eu ver aqui. Livro de Números, capítulo 26. Vai dizer assim sobre Corá. Deixa eu ver se é Números 26 mesmo. Números 26 vai dizer assim: e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu, com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu 250 homens que serviram de advertência. Os filhos de Corá, porém, não morreram. Corá, Datã e Abirão, eles se rebelaram contra a liderança de Moisés e de Arão e contra o Senhor, e o Senhor os consumiu, e o Senhor destruiu aqueles que os seguiram. Mas há algo nobre aqui, que mesmo que Corá se rebelou contra o Senhor, os filhos deles permaneceram firmes na presença do Senhor e não se desviaram. E essa geração de homens que não se desviaram, que eram levitas do Senhor, que ministravam na presença do Senhor, no futuro compuseram salmos que nós vemos na Bíblia, a partir do capítulo 42 até o 49 do livro de Salmos, são os salmos dos filhos de Corá, da descendência de Corá. E tem, acho que nos Salmos 80 ali, tem alguns outros salmos que foram escrito por eles. E Deus, ele foi o guia
dessa geração, da geração de Corá, daqueles que não se voltaram contra o Senhor, daqueles que temeram ao Senhor e os capacitaram e os instruíram para poder compor salmos maravilhosos, como o Salmo 46, 42, como o salmo que estamos lendo agora. E este homem aqui, ele começou a declarar da grandeza do Senhor. A primeira coisa, como um guia ali, como mensagem que o salmista está dizendo, ele estava apontando para quem era o Deus da nação de Judá, para quem era o Deus da nação de Israel. Ele diz: grande é o Senhor. Grande é o Senhor, e muito digno, e digno de todo louvor. E esse é o nosso Deus. Quando você olha para a sua história e para a sua vida, quem você consegue ver na sua vida? Quem primeiro está presente na sua vida? É o Senhor nosso Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que através das obras do Senhor nós conseguimos entender que existe um Deus e que Ele é o Criador de toda a terra. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vemos um Deus eterno que existe antes de todas as coisas, porque Ele sempre existiu criando todas as coisas. E um Deus que com a sua voz cria todas as coisas. Ele é um Deus grandíssimo, grandioso, um Deus todo-poderoso. E hoje nós cantamos que Ele é um Deus poderoso. E esse Deus poderoso que está presente neste lugar é o Deus que está presente quando nós acordamos e podemos declarar que grande é o Senhor, que mais um dia Ele nos gerou, nos proporcionou mais um dia de vida na presença dEle, e podemos ver a grandeza do Senhor com seus cuidados em nossas vidas. Israel conseguia ver que Deus era grande por causa dos cuidados e por causa do guia que Deus era sobre a vida deles. Desde o princípio, Ele conduziu todas as coisas. Desde quando Ele chamou Abraão, Ele estava presente no meio da sua descendência. Desde que quando Ele nos chamou, através de Cristo Jesus, Ele está presente nas nossas vidas. E uma coisa que tem que ser evidente em nós, é sabermos quão grande é o nosso Deus, o quão grande é o Senhor das nossas vidas, e o quanto Ele tem nos guiado e nos direcionado em sua presença. Se a sua vida fosse retratada como de um guia turístico, qual seria a primeira coisa que você ia apresentar da sua vida para alguém? O que você ia expor da sua vida? Alguns expõem os seus bens, alguns expõem a sua sabedoria, alguns expõem as suas tristezas, seus rancores, suas dores, suas mágoas. Mas o povo de Deus, se um dia perguntarem sobre como é a nossa vida, a primeira coisa que devemos expor é a grandeza do nosso Deus que está em nós, o poder do nosso Deus que habita em nós, a presença do nosso Deus que se move em nós. Esses dias no trabalho, uma pessoa veio perguntar para mim sobre os mandamentos do Senhor. E quais eram, né? Porque só daí a pessoa diz assim: mas qual que é o mais crítico, o mais danoso, o que mais vai me fazer doer? Qual que é aquele que Deus mandou assim de uma forma para nos destruir? Deu para ter, mas qual que você quer? Porque tipo, eu falei, são muitos os mandamentos do Senhor, né? Daí eu falei assim, vamos começar por aqueles que a gente conhece, que são famosos, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, não fazer esculturas diante dele, não roubar, não matar, não adulterar. Vamos começar por esse. Mas tudo que ele queria saber não era sobre, ele queria um específico. E desse um específico que ele queria era sobre o homossexualismo. Se existia algum mandamento, porque ele foi confrontado sobre isso, e a pessoa falou assim: olha, na Bíblia as pessoas usam muito o Velho Testamento para se defender, e no Novo Testamento não tem nada que vá contra isso. Eu falei, calma aí, vamos pegar a Bíblia, livro de Romanos capítulo 1, e li para ele. E ele começou a olhar, né, para o versículo. Eu falei, sabe, às vezes as pessoas vão olhar esses versículos aqui e vão usar para condenar. Eu hoje quero usar para te orientar.
E daí ele queria saber desse versículo por causa de alguma situação. Mas eu disse para ele: olha, por mais que tenha tenha esse versículo aqui para provar para você que existe sobre esse tema, a Bíblia vai dizer que o homem, ele tem que, se quiser seguir a Jesus, ele tem que negar a si mesmo. O homem, se ele quiser viver com Cristo, ele tem que ter uma vida voltada para Deus, e as suas vontades já não prevalecem mais. E eu disse assim: olha, lá em Filipenses, no capítulo 2, vai dizer assim, ó: tende a mesma maneira de viver de Cristo Jesus. E daí nós conhecemos o texto que vai dizer que mesmo sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas se submeteu à forma de homem, sendo homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Eu falei, Jesus Cristo, ele veio como um exemplo para nós, da maneira que nós devemos nos portar, nos render diante da presença do Senhor. E o exemplo que ele diz assim, não é segundo a vontade do meu coração, porque ele diz assim: mas Deus sabe que o do coração da pessoa, como se ela dispõe, eu acredito que ela nasceu assim, ela é desse jeito. Eu falei assim: olha, a Bíblia diz que eu e você temos que ter a mesma forma de viver que teve Cristo Jesus. E nós devemos nos submeter à vontade do Senhor, e não termos a nossa própria vontade como superior à vontade de Deus. Devemos nos render diante da presença do Senhor. E eu comecei a falar ali diversas coisas da presença de Deus, da glória de Deus. E depois ele falou assim: nossa, eu só estava com uma dúvida e você pregou para mim. Eu só estava com uma dúvida e você pregou em 5 minutos. E porque a primeira coisa que as pessoas têm que ver em nós é a grandeza do nosso Deus, e o poder da palavra do nosso Deus, e aquilo que existe de Deus em nós. Nós temos que estar preparados, como disse o apóstolo Pedro, para todo e qualquer momento pregar e anunciar a esperança que há em nós, porque ele disse que um dia irão nos perguntar sobre a esperança que há em nós, e nós devemos estar preparados. E obviamente essa pessoa, ela não tem problema com o homossexualismo, mas ela estava querendo entender sobre vidas que têm problema com isso. E eu quis dizer para ele que, primeira coisa, nós precisamos entender que não importa se o problema é o pecado do vizinho, mas temos que olhar para os nossos pecados e ver o quanto nós temos servido a Deus e honrado a Deus, e nos submetido à presença dEle, e buscado a face dEle, e nos arrependido diante dEle, e dizer: Senhor, mais importante é ouvir a Tua voz e Te obedecer, do que fazer a minha própria vontade, porque o meu coração não vai me levar à Sua presença, porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, mas a Tua palavra, ela é verdadeira. E essa é a mensagem que nós devemos carregar sobre o nosso Deus, que quando perguntar sobre quem Ele é, ou sobre o que diz a palavra dEle, nós vamos poder dizer como o salmista: grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, é um Deus que me ama, é um Deus que nos ama, é um Deus que se rendeu por nós, é um Deus que é vivo e presente, e porque Ele é vivo e presente, eu sou abençoado, porque Ele é vivo e presente, a minha família é abençoada, porque Ele é vivo e presente, a igreja do Senhor é abençoada, porque é isso que o salmista está dizendo aqui, porque grande é o Senhor, porque a presença do Senhor é poderosa, porque a presença do Senhor está no meio da cidade, a cidade de Jerusalém, que estava sobre Sião, estava sobre o monte Sião, era abençoada, e as pessoas que passavam e viam a cidade, contemplavam a cidade, poderiam declarar: grande é o Senhor. Esse salmo, ele era entoado quando as pessoas iam em romaria até a presença do Senhor, para celebrar a presença do Senhor, e eles olhavam para o monte, como nós vemos lá no Salmo também 121, olhavam para o monte e diziam: de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque eles conseguiam olhar para o monte e falar: em breve eu irei e me verei face a face com meu Deus, na presença do meu Deus. Quando as pessoas olharem para nós, eles conseguirão ver o lugar da habitação de Deus.
quando as pessoas, o mundo olhar para nós, eles conseguirão ver o lugar da habitação da presença de Deus? Porque era isso que o salmista estava dizendo: o lugar da habitação do Senhor, Deus Todo-Poderoso, grande e altíssimo. Então, primeiras coisas que o salmista fala sobre o lugar da habitação do nosso Deus, Sião. Jerusalém ficava sobre o monte Sião, e eu fui ver lá sobre essa parte que eu fiquei com dúvida, né? Onde é o monte Sião? O que é o monte Sião? E o monte Sião faz parte de vários montes que ficam ali em Israel, e ao lado dele tem um outro monte que fica ali, que é o Monte Moriá, aonde o Senhor apareceu a Abraão quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque. Ia falar José, calma aí. O seu filho Isaque, e o Senhor apareceu a Abraão ali, né? É onde nós conhecemos a história em que o Senhor preparou para si um cordeiro, e esse cordeiro que nós conhecemos, a palavra do Senhor vai dizer que é um cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo, e esse cordeiro é Jesus. E hoje, se tivermos a oportunidade de ir para Israel, ou abrimos o Google, como que é? Earth, assim. Abrir o Google Earth, se não formos até lá, se abrirmos lá, vamos ver Jerusalém, e ao lado nós vamos ver um lugar onde tem o domo da rocha, aonde ficava o templo do Senhor, e aonde foi o local onde o Senhor proveu um cordeiro para pôr no lugar de Isaque. E eu fui ver lá assim, alguns dizem que hoje o Moriá e o Monte Sião, onde fica Jerusalém, já é o mesmo monte, porque em algum momento aterraram entre os montes, ali se tornando apenas um. E Jerusalém foi uma cidade que foi edificada ali naquele lugar, uma cidade que foi conquistada pelo rei Davi, e ela é cheia de tantos triunfos e de cuidado e de zelo de Deus, que o Senhor vai dizer lá no livro de Apocalipse sobre a nova Jerusalém que desce dos céus. Esse salmo ele aponta tanto para quem vivia lá naquele momento, quanto para as nossas vidas hoje e para a nossa vida no futuro, porque é o local da presença de Deus. Hoje o salmista diz: belo e majestoso, ele é a alegria de toda a terra, porque era o lugar aonde Deus habitava. Eu e você, irmãos, como habitação do Senhor, como lugar aonde a presença do Senhor se faz presente, eu e você somos a alegria dessa terra, porque um dia a igreja do Senhor ela será tirada, ela será levada, e a alegria dessa terra vai acabar. Existe uma canção que a Elisa canta de vez em quando, ou faz tempo que eu não ouço ela cantar. Ela diz assim: onde está aquele povo barulhento? Não se vê o quê? Onde está que não se vê nenhum irmão? E vai ser um dia triste quando a igreja do Senhor se encontrar com o nosso Deus nos ares. E a igreja hoje é a alegria dessa terra. A terra ela está se perdendo nos seus pecados, e a igreja está aqui para declarar como uma grande luz que a presença do Senhor ela é poderosa para transformar as vidas. Um dia essa alegria irá sair dessa terra, mas enquanto nós estamos aqui, nós somos a alegria dessa terra. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos levar a presença de Deus aonde quer que estejamos. Nós podemos anunciar a glória de Deus, o poder de Deus no nosso trabalho. Nós podemos anunciar a glória de Deus quando estivermos no hospital e tiver pessoas enfermas, e você estiver ali, você pode levar a glória de Deus, você pode levar o poder de Deus, você pode levar a alegria do Senhor. Eu ouvi um testemunho sobre um irmão que ele era membro de uma igreja, né? É um pastor narrando a história desse irmão. Ele era membro de uma igreja e ele era um servo do Senhor, que servia ao Senhor com prazer, com alegria, e ele anunciava e pregava a palavra do Senhor. E um dia esse irmão, ele foi acometido de um câncer,
E daí ele foi contar para o pastor, e o pastor fala assim, que ele veio contar com alegria: pastor, o médico disse que eu estou com câncer, e isso vai ser muito bom, pastor. Isso vai ser muito bom. E o pastor diz assim, que ele tentou falar com o irmão: irmão, você tem noção do que você está falando? Você está cometido com câncer, você está com um tumor, né? O prognóstico para o senhor não é muito bom da sua saúde, o que vai acontecer. Ele falou: não, pastor, o médico falou que eu vou fazer umas sessões de quimioterapia. E ele falou: isso vai ser uma grande bênção. E o pastor explicando: irmão, você vai sofrer danos. E ele disse: não, pastor, você não está entendendo. Eu vou para uma sessão de quimioterapia e lá vai ter pessoas enfermas, e eu vou poder pregar o nome do Senhor Jesus naquele lugar, e eu vou poder anunciar a presença de Deus. E ele disse que esse irmão, ele foi definhando dia após dia, mas mesmo quando o pastor ia conversar com ele, ele falava: pastor, tem sido uma bênção. A primeira sessão que eu fui, eu ministrei a palavra do Senhor, e uma pessoa voltou para Jesus, outra se arrependeu, uma deixou eu orar. E ele foi em várias sessões, ele voltava para o pastor tentava consolar, e ele falava: pastor, Deus tem feito muitas obras maravilhosas naquele lugar. Ele até falou de cura, falou que Deus estava fazendo uma obra e transformando vidas que estavam ali, todas desoladas, todas entristecidas, todas pensando que o futuro era incerto, e aquele homem estava declarando que o futuro dele era certo. Ele tinha que anunciar o reino de Deus. E esse pastor, ele disse que ele perguntava para a esposa desse irmão: como é que está o irmão? E ela falava: ele está meio moribundo, está fraco. Ela sempre fala assim: pastor, ora, porque eu acho que não vai passar. Dessa semana, do mês que vem, não passa. E ele conta o testemunho, diz assim, que o irmão foi curado do tumor, foi curado do câncer. Daí ele fala assim: e a irmã foi para a glória antes do irmão. Né? Daí ele fala isso assim, né? A irmã foi morar com o nosso Deus antes do irmão. O irmão hoje, ele fala assim: o irmão hoje já é falecido, mas ele era um testemunho vivo da cidade do grande Deus. Ele era uma pessoa que andava com a presença de Deus, falando assim: ó, eu sou a alegria dessa terra. Ele andava como um homem que fala assim: eu tenho que anunciar o grande rei, o grande Senhor. Eu tenho que pregar o grande Deus, e não importa qual é a situação. Ele foi como um guia no meio daqueles que estavam oprimidos e tristes. Pessoas ali se reconciliaram com Jesus, pessoas ali se voltaram para Deus, pessoas ali reconheceram o grande Deus. E não deve ser diferente das nossas vidas. Quais são as oportunidades que Deus tem dado para você dizer sobre o quão grande é o Senhor teu Deus? Enquanto para uns ali já era o fim, como a própria esposa deste homem entendia, ele já era um senhor de idade. Para ele era a razão, era um motivo para pregar o reino de Deus. Quais são as oportunidades que você tem para anunciar a grandeza de um guia perfeito que não nos abandona? Porque esse Deus, ele nos conduz para a sua presença. Não importa quais sejam as lutas, ele nos conduz para a sua presença. Não importa a enfermidade, ele nos conduz para a sua presença. Não importa as dificuldades no meio da nossa família, ele nos conduz para a sua presença. E se nós olharmos para ele e colocarmos os nossos olhos somente nele, nós veremos a vitória do Senhor sobre nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios. Porque foi assim sobre a vida de Josafá. Ele disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em Ti, e o Senhor os guiou. E esse é o próximo ponto. Esse salmista, como um guia, ele começou a anunciar o poder de Deus, o poder de Deus em toda a história. No versículo 3 ao 7 vai dizer: nas suas cidades Deus se revela como torre segura. Vejam os reis
somaram forças e junto avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher de parto, como o vento oriental. Tu destruíste os navios de Tarsis. E você vai ver aqui a grandeza de Deus e em sua proteção com a nação de Israel e de Judá. E eu lembrei, lendo esse texto, eu fui saltando algumas mensagens e algumas palavras de Deus que estão narradas aqui na Bíblia. Uma delas, hoje eu ministrei, que foi quando Senaqueribe se colocou ali diante dos muros de Jerusalém e mandou ali o seu general a falar na língua do povo de Judá, ali falar do que é feito às nações da terra. Você acha que o seu Deus vai poder te defender? E Ezequias, ele entra no templo e ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor e fala: Senhor, não é contra nós que ele tem blasfemado, não é contra nós que ele tem proferido palavras arrogantes, mas é contra o Senhor. E Ezequias ali busca a presença do Senhor e se rende diante da presença de Deus. E Deus se levanta como uma torre forte e segura sobre a vida de Ezequias e sobre a nação de Judá, e diz que o rei Senaqueribe, junto com seus exércitos, voltaria como alguém que, puxado com um anzol pelo seu nariz, e contra a nação de Judá não atiraria, não lançaria nenhuma flecha. E a palavra do Senhor diz que dessa forma foi que aconteceu. E Senaqueribe, quando voltou para a sua nação, ele foi morto por um dos seus soldados. Tamanho é o poder de Deus e a grandeza do Senhor na história. Conhecemos as moradas do Altíssimo, mas existe poder de Deus para ser manifestado sobre aqueles que são a morada do Altíssimo. Existe poder de Deus para ser manifestado sobre a vida da sua igreja. Outro rei que um dia se envolveu ali, que as nações, 3 nações pelo menos, se juntaram para destruir a vida deles, foi Josafá, quando estava no meio do vale. Eles estavam cercados, os inimigos os cercaram para os destruírem. E a palavra do Senhor diz que Josafá fez a oração que eu acabei de dizer: Senhor, eu e o teu povo, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. E a palavra do Senhor diz que um profeta ali, um dos levitas, profetizaram ao Senhor. E a nação de Judá começou a entoar um cântico dizendo: o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre, e a sua misericórdia dura para sempre. E diz a palavra do Senhor que quando eles entoaram louvores ao Senhor, adoração ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas diante dos seus inimigos. E diz a palavra do Senhor que uma nação, vez por vez das 3, lutaram umas contra as outras e se destruíram. E aquela nação as nações que planejavam destruir Judá, diz a palavra do Senhor que eles levaram embora todos os seus espólios de guerra. Tamanho a grandeza do nosso Deus. É nesse contexto que vai dizer: nessa peleja não tereis que pelejar, nessa batalha não terás que lutar. A Rosana hoje citou o Salmo 46, e na versão NVI dizem assim, né? Parem de lutar e vejam. Deixa eu pegar aqui que é mais fácil, está do lado. Diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Nós precisamos olhar para o nosso Deus e parar de olhar para as batalhas que nós temos como se nós estivéssemos sozinhos enfrentando elas. Nós temos que olhar para o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele age em nosso favor. Temos que olhar para o nosso Deus, porque Ele é um Deus que luta as nossas guerras. Nós temos que olhar para o nosso Deus, porque se formos para o fronte de batalha, a primeira coisa no meio das nossas adversidades que nós devemos dizer é como Davi uma vez disse: eu vou no nome do Senhor. Eu não vou entrar em nenhuma luta se o Senhor não for.
Antes de lutar, deixe o Senhor ir à sua frente. Deixe o Senhor governar a sua vida. Deixe o Senhor ser o guia da sua história. Assim como Ele foi o guia da história de Israel. O Deus que prevalece firme até os dias de hoje e jamais será abalado. A quem nós podemos confiar e não seremos abalados. Porque esse é o poder de Deus na história. Estar presente no meio das nossas batalhas. Estar presente no meio das nossas dificuldades e dos nossos temores. Estar presente quando tudo parece que não há possibilidades de vida. Ele está presente para dar a vida. Ele é o Senhor. E mesmo que tudo pareça ser estéril, diz a palavra do Senhor no capítulo 48 de Ezequiel, que há um rio que flui do templo. Há um rio que flui do trono do Senhor. E esse rio, ele produz vida. Precisamos correr ao encontro das águas do Senhor, do rio do Senhor. Precisamos ir ao encontro do Deus da história, do Deus da nossa história, que governa a nossa história, que é Senhor das nossas vidas. Precisamos ir ao encontro desse guia perfeito, que molda a nossa história da maneira que Ele deseja. O homem, ele deseja construir a sua própria história e o seu próprio nome. E a palavra do Senhor diz que o primeiro homem na Bíblia que quis fazer isso se chamava Nimrod. E ele foi um dos principais ali que tentaram construir a cidade de Babel. E a palavra do Senhor diz assim, que eles queriam fazer ali, ele queria fazer o seu nome grande. E Deus o sucumbiu e o destruiu. Fez ali separar os idiomas. E daí, depois do capítulo 11, no capítulo 12, que é o seguinte, Deus vai chamar um homem chamado Abraão. E ele diz lá no capítulo 12 de Gênesis: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Um queria ter o seu nome grande, e começou a construir uma torre para se chegar aos céus. E o outro começou a construir tendas e altares para se prostrar diante do Deus grande. E esse Deus grande disse: abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Quantas vezes você ouviu falar do nome de Nimrod? Quantas vezes nesse ano você ouviu falar? Agora, Abraão, a gente ouve desde quando nascemos. Eu tinha a canção, né, que era Pai Abraão tem muitos filhos, depois virou o Senhor tem muitos filhos, né? E essa é uma verdade. O nome daquele que se prostrou diante do Senhor foi feito grande. O nome daquele que construía altares ao Senhor foi feito grande. O nome daquele que se rende ao Senhor é feito grande. O nome daquele que se prostra ao Senhor é feito grande. Vai ser lembrado. O nome dos servos do Senhor serão lembrados como testemunho da presença e da glória de Deus que habitava neles e que agia sobre a vida deles. Um dia nós iremos passar, mas você será a referência para o seu neto, referência para o seu filho, referência para os seus amigos, porque a grandeza real era que você fez altares, se prostrou diante do Senhor, se rendeu diante da face do Senhor. E esse Deus que é o nosso guia, o guia da nossa história, que nos conduz para a presença dele, é um Deus maravilhoso que nos abençoa. É um Deus maravilhoso que está conosco. É um Deus maravilhoso que não se aparta do seu povo. Esse é o nosso Deus. Voltando aqui para Salmos. Versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: no teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte de Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. O versículo 9 diz: teu amor leal.
E a palavra em hebraico para teu amor leal é hesed. E hesed para nós hoje, ela é a palavra que nós conhecemos como graça, que é favor imerecido. E ele diz assim, ó: no teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor leal. É necessário que eu e você olhamos para o Senhor e meditamos na graça dele, porque não há nada em nós, não há nada que possamos fazer para que possamos ser salvos, mas o Senhor transmitiu para nós a sua graça. E essa palavra hesed, ela tem pelo menos 3 palavras que podem ajudar a descrevê-la, que é amor, generosidade e comprometimento profundo. E realmente foi essa a graça a qual Cristo derramou pela sua igreja. E realmente foi essa a graça a qual o Senhor teve desde quando ele chamou Abraão. Não tinha nada em Abraão que o fizesse ser o homem a qual Deus o chamasse, mas pela graça o Senhor o alcançou, pela graça o Senhor ali o chamou, o Senhor fez dele uma grande nação. Quando Israel estava no cativeiro, não havia nada ali quando eles estavam ali no Egito, não havia nada neles que fizessem eles serem merecedores. Mas o Senhor já tinha chamado Abraão, o Senhor já tinha ali uma história de amor com Abraão, o Senhor já tinha ali um laço de generosidade para com Abraão, e ele tinha um comprometimento profundo, dizendo que o Senhor estaria com ele, que o nome dele seria engrandecido, que Abraão, ele seria uma grande nação, de Abraão surgiria uma grande nação, que de Abraão ali viria o povo que iria adorar ao Senhor, que de Abraão ali, que da sua geração viria o Messias, viria o Cordeiro. O Senhor já tinha um grande comprometimento com eles, e não havia nada que a nação de Israel pudesse fazer, porque o Senhor já estava comprometido. E nós não somos diferentes. Quando nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar que não há nada em nós que possamos fazer para sermos merecedores, para sermos salvos, para sermos como merecedores. E o apóstolo Paulo vai dizer assim lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos. Não é nada que você mereça, pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós, para que você não se glorie. O Senhor Jesus se comprometeu, o Senhor Jesus nos amou. A palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor se comprometeu. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E essa é a graça que nós temos, que é um Deus que se comprometeu conosco a ponto de fazer uma aliança na cruz, e dizendo assim, que todo aquele que crê em Cristo Jesus, João capítulo 1, versículo 12 diz: pois todos quanto creram em seu nome, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Essa é a graça a qual Deus derramou para nós. Um dia essa graça, lá no Calvário, ele disse: está consumado. O sangue foi derramado, foi aspergido sobre as nossas vidas, e por causa desse sangue que foi derramado, o perdão foi liberado para nós. E não havia nada em mim que faria que fosse digno dessa grande salvação, mas Cristo Jesus me amou, Cristo Jesus te amou, e entregou o seu sangue por mim e por você, para que pudéssemos encontrá-lo. E eu e você devemos pensar como o salmista, meditar nessa graça que não foi de graça, foi um preço de sangue, um preço de cruz, houve uma dor. Jesus, ele sendo Deus, ele se humilhou na forma de homem, se entregou. Ele não fez, como eu disse, né? Ele disse assim que nós temos que negar a si mesmo. Em determinado momento ele disse assim, ó: que não seja feita a minha vontade, apartai de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu vim para cumprir, eu vim para me entregar, eu vim para me render ao Deus Todo-Poderoso, em favor deles, em favor da humanidade.
Jesus ali, ele como humano, sentindo dores, sendo transpassados, ele disse: se porventura for possível, apartai de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, e nós não éramos dignos, mas ele nos amou. Ele se comprometeu conosco de uma forma tão profunda, que ele entregou a sua própria vida. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, diz a palavra do Senhor. E que eu e você possamos meditar dia após dia nessa graça e ver que não somos nós, nunca fomos nós que alcançamos tamanha graça. Foi o Senhor Jesus que se entregou por nós. E a única coisa que nós podemos fazer é nos rendermos a essa graça e obedecermos ao Senhor e honrarmos ao Senhor. Porque é isso que a Bíblia dá testemunho a respeito de Abraão, que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, ele obedeceu ao Senhor, ele saiu da terra dele, teve ali, levou Ló, nós sabemos, mas em determinado momento ele corrigiu a sua maneira de andar e fez segundo a vontade do Senhor. O que podemos fazer é nos rendermos diante desse Deus. O que podemos fazer diante de um amor leal que nos alcançou é nos rendermos diante dele, reconhecermos a sua maravilhosa luz e seguir essa luz, porque esse Jesus, o nosso Senhor, ele está nos guiando para vivermos com ele eternamente. A palavra do Senhor Deus vai dizer no livro de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João 16, 13, ele vai dizer, deixa eu abrir lá porque não sei de cor. João 16, 13, ele vai dizer: quando porém o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará Quando porém o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Tudo pertence ao meu Pai, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e anunciará a vocês. Jesus, com a sua infinita graça, enviou o seu Espírito. E o Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos faz clamar, Abba Pai. O Espírito Santo é que nos guia hoje aqui, nos direciona para a presença de Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É a presença do Senhor que nos guia. E para encerrar, o Salmo 48. Vai dizer, a partir do versículo 12: percorram Sião, contornando e contorne as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração, que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele nos guiará até o fim. Comece a olhar para a igreja do Senhor, comece a olhar para a segurança que há em pertencer ao Deus Todo-Poderoso. Olha a segurança que há em todas as palavras do Senhor, e de uma igreja que é fiel e verdadeira, de uma igreja que não corrompe a sua história, de uma igreja que ouve a voz do Senhor como ouviu Abraão e obedece, de uma igreja que se submete ao nome do Senhor Jesus. E olha quanto o Senhor tem cuidado e tem abençoado essa igreja, e é esta igreja que um dia irá para o céu. É essa igreja a qual lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, Deus vai dizer sobre Jerusalém, a nova Jerusalém.
vai dizer assim: então vindo novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais viverá, e eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esses são os habitantes da Nova Jerusalém, e esses habitantes é a igreja do Senhor. Esses habitantes somos nós. Percorra a cidade e veja como o Senhor tem cuidado das nossas vidas, e quanto Ele tem sido o presente, o nosso Deus, que tem abençoado as nossas vidas, porque nós nos rendemos diante dEle e nos submetemos à Sua palavra, porque o obedecemos. Olhe para essa cidade e diga à próxima geração: anuncie o quanto Deus é presente e grande na sua vida. Anuncie a presença do Senhor e como Ele tem guiado a sua vida durante a sua jornada. O quanto Ele é presente. Porque o que nós podemos aprender aqui é que o nosso Deus, Ele é um Deus grande e poderoso, e não há nada que se compare a Ele. Mesmo que venha um grande exército se forme contra Ele, Ele apenas com sua palavra faz um exército retroceder. O que aprendemos aqui é que o Senhor é a segurança das nossas vidas. Assim como Ele era a segurança de Jerusalém, de Sião, e ali aonde estava o templo do Senhor, sobre o Monte Moriá, o Deus, Ele está presente em nossas vidas, e Ele é a nossa segurança. O que podemos ver aqui é que cabe a mim e a você nos rendermos diante desse Deus e anunciar a sua palavra e de quão grande Ele é. Carregue consigo esta mensagem, a mensagem do reino, de que o seu amor leal, o seu amor profundo, a sua generosidade, Ele se comprometeu conosco de tal forma que entregou a sua própria vida, para que um dia eu e você que estávamos nas trevas pudéssemos andar na sua maravilhosa luz. E é assim que a igreja do Senhor caminha, na maravilhosa luz do Senhor. Porque assim como foi com Israel atravessando o Mar Vermelho, assim é conosco. A presença do Senhor nos guarda e nós conseguimos ver a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para viver na maravilhosa luz do Senhor. Foi chamado para presenciar a glória do nosso Deus e anunciar essa glória aonde quer que você vá. Você foi chamado para ser um lugar seguro para aqueles que estão cansados e aflitos, porque o próprio Deus que cuida de você é o Deus que te usa para cuidar do próximo. Que você possa ser como foi um dia Sião e Jerusalém para toda a nação. Eles encontravam ali segurança. Que você possa ser um lugar de segurança, porque Cristo Jesus, o Senhor, Ele habita em você. Como diz no Salmo 46, há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo, o santuário do Altíssimo. Há um rio cujas águas alegram a minha e a sua vida, a morada do Altíssimo. E o Senhor é a nossa alegria e a alegria do mundo. Que você possa ser a alegria neste mundo, a voz
que o cansado e o triste precisa ouvir para conhecer a Jesus. Que você possa ser aquele que vai trazer consolo no nome de Jesus. E depois que você apresentar o seu Deus, não vai ser você que vai consolar, é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que quando Ele enviou os 70, eles saíram marchando, proclamando o Evangelho, e diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus iria passar por onde eles passaram. Então que você possa sair proclamando o nome do Senhor, levando palavra de consolo, levando a palavra de poder, levando a palavra da graça e da salvação do Senhor Jesus. E lembre-se de uma coisa: depois que você passou e aquela pessoa foi consolada pelas suas palavras, o próprio Deus irá passar por lá e irá fazer o que lhe apraz, porque no nosso Deus há vida. Glória a Deus.